Olá, galerinha do nono ano. Nós estamos aqui hoje para mais uma aula de biologia e hoje nós vamos começar um capítulo novo falando sobre os seres vivos e o estudo da evolução. Bom, para a gente começar a falar de evolução, a gente tem que voltar lá para a parte da criação do universo, da criação da Terra. Bom, a gente sabe que o universo ele foi formado há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás e ele tem duas vertentes de formação. Uma vertente criacionista e uma vertente evolucionista. A vertente criacionista é a explicação religiosa para a criação do universo, que dizia que Deus criou tudo que nós temos. Já a evolucionista é a explicação científica para a criação do universo. E essa teoria evolucionista é pautada no Big Bang. Então, o que foi o Big Bang? Foi uma grande explosão que gerou tudo que nós temos, né? As galáxias, os planetas, os cometas, então tudo que faz parte do nosso universo. Bom, juntamente com a explosão do Big Bang, nós tivemos a formação do planeta Terra também há 4,6 bilhões de anos atrás. Só que a Terra, ela não era igual à Terra que nós habitamos hoje, né? Ela era chamada de Terra primitiva, porque ela tinha características que não condiziam com a vida. Então, ela tinha primeiramente uma atmosfera primitiva. O que era isso? Ela tinha muitos gases tóxicos, como gás carbônico, metano, monóxido de carbono e nitrogênio. Então, são gases que o ser humano não consegue respirar por ser tóxico. Além disso, ela tinha elevadas temperaturas devido à grande quantidade de vulcões que a gente tinha na nossa superfície naquela época. A água que a gente tinha era muito limitada, porque a água que chegava na Terra era a água que vinha junto nos asteroides, né? Mas essa água que chegava, ela foi muito importante para que a Terra começasse a se resfriar. Então, essa água ela começou a evaporar, né, subir para as nuvens, condensar e chover. E aí essas chuvas foi fazendo o resfriamento da Terra e possibilitando assim a criação dos primeiros oceanos que ficaram conhecidos como oceanos primitivos. Então, isso aconteceu para que a Terra pudesse ter assim seus primeiros habitantes. Bom, e aí os primeiros habitantes surgiram quando? Surgiram cerca de 3,5 bilhões de anos atrás. E aí algumas teorias ainda falam sobre o surgimento desses seres vivos. Então nós temos duas teorias principais, que é a abiogênese, também conhecida como geração espontânea, que falava o quê? Que o ser vivo nascia espontaneamente de qualquer elemento, né? Até de elementos inanimados. E nós tínhamos também a biogênese, que falava que a vida só poderia surgir a partir de uma vida pré-existente. E aí nós tivemos, por fim, duas hipóteses, né? Que foi a hipótese autotrófica e a hipótese heterotrófica. A hipótese autotrófica falava que os primeiros seres vivos eram organismos unicelulares, que tinham apenas um tipo de célula, eram seres procariontes, ou seja, que não tinha a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, eram seres autotróficos, ou seja, que faziam, buscavam seu próprio, produziam seu próprio alimento, né, por meio da fotossíntese, mas eles eram também quimiosintetizantes. Então, quimiosintetizantes é muito parecido com fotossintetizantes. A diferença é que os quimiosintetizantes vão buscar o alimento através das reações químicas, né, que acontecia na Terra. Já a hipótese heterotrófica falava também que os primeiros seres eram unicelulares, também eram procariontes, mas a diferença veio aqui. Eles eram heterotróficos, ou seja, eles não produziam seu próprio alimento, então eles precisavam absorver esse alimento de alguma forma. E aí eles absorviam como? Fazendo fermentação. Então eles absorviam as partículas orgânicas que eram que estavam disponíveis principalmente nos oceanos primitivos, né? Sob forma de coacervados. E aí, passando tudo isso, nós chegamos na questão da evolução. Então, a evolução veio desde a criação do universo e continua sendo algo constante, né?
Então, a evolução nada mais é do que um processo, né, onde vai ocorrer mudanças e transformações dos seres vivos ao longo do tempo. Mas qual é a finalidade da evolução? É a gente se adequar ao meio ambiente, né, ao meio que a gente está inserido, para que a gente consiga se adaptar melhor e não vir à extinção. E aí, para enfocar melhor nessa questão de evolução, nós temos algumas evidências que provam que isso aconteceu. A primeira delas são os registros fósseis. Então, o fóssil nada mais é do que um vestígio de algum organismo, tanto de origem animal como de origem vegetal, que ficou preservado aí durante muito tempo em alguma rocha. Então, a gente tem aqui do lado a imagem do processo de fossilização. Então, acontece da seguinte maneira: o organismo morre no solo, e aí, com o passar do tempo, areia, rochas vão sendo depositadas em cima daquele organismo. E aí nós vamos ter, assim, o processo de fossilização. Então, aquele organismo vai ficar todo coberto pelo aquele solo, formando assim uma rocha, né? Que é a rocha sedimentar, que é onde nós encontramos os fósseis. Outra evidência são as adaptações, que corresponde a um ajustamento do organismo em relação ao ambiente que vive. A gente tem dois exemplos comuns de adaptação, que é a camuflagem e o mimetismo. A camuflagem é muito comum do camaleão, né? Ele consegue mudar a sua cor de acordo com o ambiente que ele esteja. Então, isso é um processo de adaptação para ele se defender, né? E nós temos também o mimetismo, que alguns organismos conseguem imitar os outros, como no caso da falsa coral, que imitam a cobra coral verdadeira, algumas borboletas que imitam borboletas venenosas e assim por diante. Nós temos também as semelhanças entre as espécies. Essas semelhanças, elas podem ser pautadas em vários fatores. Com relação aos órgãos, semelhanças embrionárias, semelhanças moleculares, né? Com relação aos órgãos, ela pode ser de três maneiras. Possuir órgãos homólogos, que são órgãos que têm a mesma origem embrionária, a mesma anatomia, porém eles vão ter funções diferentes, né? Como a gente mostra aí aqui na imagem, que está falando aí da asa do morcego, né? Com relação à asa da ave. Os órgãos análogos, que eles têm origem embrionária e anatomias diferentes, mas eles vão exercer a mesma função. No caso da comparação entre a asa de uma ave e a asa de um inseto. E os órgãos vestigiais, que são órgãos atrofiados, né? Que como são atrofiados, eles não vão ter nenhuma função específica no corpo. Com relação a semelhanças embriológicas, nós temos o desenvolvimento embrionário. Então, no período de gestação, alguns embriões são muito semelhantes aos outros, como tem aqui na imagem, né? Um exemplo de um réptil e de uma ave, como eles são semelhantes, então eles têm estruturas semelhantes como a cauda, os sulcos faringianos, né? Comparação do porco com o ser humano. A gente também tem a mesma cauda e os mesmos sulcos faringianos também quando a gente está dentro do corpo da nossa mãe. Então, isso são algumas características que durante a gestação são iguais. E as semelhanças moleculares, né, que é baseada na estrutura genética, ou seja, no nosso DNA. Então, algumas bases do nosso DNA, algumas sequências de bases do DNA vão ser muito semelhantes entre as espécies. Bom, e aí para a gente finalizar, vamos fazer uma comparação entre os seres que nós temos, né? Nós temos os seres procariontes e os seres eucariontes. Os seres procariontes estão dentro de um reino chamado de reino Monera, que é formado pelas bactérias, cianobactérias e também pelas arqueobactérias. Normalmente eles são seres unicelulares, microscópicos, vida livre, simbiontes e parasitas. Então eles podem viver soltos na natureza, viver em associação com outros seres ou parasitando algum ser vivo. Uma célula procarionte ela vai ser formada basicamente, né, por uma cápsula envolvida por uma parede celular, membrana plasmática, o seu material genético interno solto, já que ele não tem um núcleo, e um flagelo que vai ajudar na sua locomoção.
Essa é a estrutura básica de um procarionte. Já uma célula eucarionte é uma célula que vai poder ser de duas origens, tanto origem animal como origem vegetal. Ela sim já vai ter a carioteca e as organelas membranáticas, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, o núcleo envolto por uma membrana carioteca e dentro desse núcleo vai ficar o nosso material genético. E aí, junto com esse núcleo, nós vamos ter algumas organelas que vão desenvolver funções cruciais para a célula, como, por exemplo, a mitocôndria, que vai dar energia, o cloroplasto, aqui no caso da célula vegetal, que vai auxiliar na fotossíntese, e aí por diante. Então, cada organela dessa também vai exercer uma função para a célula. E aí, para a gente comparar um procarionte com o eucarionte, então, eles vão ter, no procarionte, ausência de núcleo, ausência de organelas, ausência de citoesqueleto. Nos eucariontes, vão ter a presença de um núcleo, presença de organelas e presença de um citoesqueleto, certo? Então, essas são as diferenças básicas de um procarionte para um eucarionte. E agora eu vou deixar uma atividade para vocês do livro da página 75 e 76. Então, eu espero que todos façam e me mandem essa atividade respondida. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem todos bem e até a próxima aula. Tchau!